Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 7. Assim está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar que lhe aparecera. Nós, diante deste texto lido, nós encontramos aqui o momento em que Deus apareceu a Abraão e o chamou para seguir, para servi-lo. Abraão vivia com o seu pai não tinha no histórico o servir a Deus. No entanto, dentre aquela família, Deus escolheu Abrão e chamou a ele, aparecendo, e disse: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E relatou a ele o que ia fazer na vida dele. Uma grande transformação, uma mudança na vida de Abrão, e as promessas de Deus iriam se cumprir na vida dele e, através dele, na vida dos seus descendentes, aqueles que Deus prometeu que lhe daria. Abraão ouviu as promessas de Deus, entendeu a urgência do chamado que Deus lhe fizera de separação e, no entanto, ele decidiu ouvir a voz de Deus e seguir em obediência, confiando unicamente no Deus que havia falado com ele e nas promessas que lhe havia feito. Então, Abrão saiu nesta condição, de maneira submissa, obediente e prometendo lealdade a Deus, conforme demonstra no decorrer dos anos a vida que ele viveu, a sua dependência total de Deus e as bênçãos que Deus lhe acresceu na vida. E que chega o momento, quando ele sai e entende que é o próprio Deus que está chamando e tem consciência do que é que Deus espera dele, então ele se coloca à disposição e chega em determinado lugar, ele edifica ali um altar ao Senhor. E ao edificar o altar, o passo seguinte é adorar ao Senhor. Abraão teve como prática na sua vida, em cada cidade nova em que ele chegasse, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Isso tornou-se uma prática comum na vida de Abrão, que depois Deus o chamou Abraão, pai de muitas nações. De pai da altura, Abrão, pai da altura, para Abraão, pai de muitas nações. Então, com o exemplo de Abraão, sua chamada, vamos meditar dentro destes versículos o que Deus espera de nós. Aqui ele falou com Abrão, fez promessas a Abrão,
mas nós podemos encontrar aqui alguns princípios que ficam claros para entender o que é que Deus espera de cada um de nós. Que nós, então, possamos, à luz do exemplo de Abraão, entender o que Deus espera de nós e está disposto a realizar. Em primeiro lugar, quando Deus apresenta-se a Abraão, Deus desperta ele e lhe chama a atenção. Quando Abraão ouve aquela voz, ele certamente deixa de pensar e olhar em qualquer outra coisa para focalizar somente na voz que ele está ouvindo e na atenção que ele deve dar a quem está falando. Porque quem estava falando com Abraão era Deus. E aquela voz, certamente, ao bradar o nome de Abraão, ele percebeu que não era uma voz humana, não era uma voz conhecida da terra, mas era a voz do céu, era a voz de Deus. Então, a semelhança de Abraão, que a sua atenção esteve voltada para o Senhor, que eu e você também possamos ter a nossa atenção voltada para Deus. Ele não somente falou com Abraão, ele falou com muitas pessoas antes de Abraão e depois de Abraão, ele falou com muitos outros nos nossos dias. Deus continua falando e continuará por todo sempre. Esta é do caráter de Deus, falar com as criaturas. Ele fala com toda a sua obra criada, tanto a animada como a inanimada. Deus tem o seu meio de se comunicar com cada coisa que as suas mãos criou. Então, o primeiro ponto, o primeiro princípio que devemos observar aqui, do que Deus espera de nós, ele espera que a nossa atenção não esteja ocupada, distraída, envolvida com coisas secundárias ou coisas da terra, mas que a nossa atenção esteja voltada unicamente para o Senhor, para estar atento e poder ouvir o que é que ele tem a nos dizer. Então, este é o primeiro princípio que encontramos aqui: ter a nossa atenção voltada para Deus. Segundo, à medida em que a palavra de Deus foi discorrendo para Abraão, que até aquele momento ele não sabia, mas a partir da palavra que ele ouviu, por ter a sua atenção voltada para Deus, ele pôde ouvir claramente e entender o que era que Deus estava falando com ele. Veja bem, Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus estava colocando diante de Abraão a oportunidade de ele decidir, em obedecendo à voz de Deus, por uma separação. Separar-se do ambiente em que ele estava vivendo, fosse o ambiente físico, a terra onde ele estava, fosse da parentela, os parentes, os conhecidos, e fosse da própria casa do pai. Deus disse que ele deveria sair destas esferas. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus estava aqui pedindo a Abraão a consagração de vida, a separação daquilo que por algum motivo poderia detê-lo naquela terra, aprisioná-lo às práticas que ali estavam e, portanto, para que houvesse uma mudança, uma transformação, havia necessidade também de uma separação. Separação. Exatamente este é o sentido da consagração, ligado à santificação. É separar de tudo aquilo que não contribui para que a nossa vida
esteja aproximada de Deus e possamos entender e ouvir o que é que Deus espera de nós. Já vimos o primeiro princípio, que ele espera que a nossa atenção esteja voltada para ele, a semelhança do que o escritor aos Hebreus deixou registrado. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O salmista, num dos salmos, ele disse: os nossos olhos estão postos em ti. Então, este é o sentido de termos a nossa atenção voltada para Deus. O segundo ponto é a separação que se exige de quem se coloca à disposição para, com atenção, ouvir a voz de Deus e entender o que é que Deus espera de cada um de nós. Então, esta separação. O próprio Senhor disse: separei-vos dos povos para serdes meus. Então, santificar-se é separar-se de tudo aquilo que não vai ajudar, não vai contribuir para que a nossa vida com Deus ela se realize, se desenvolva dentro do seu propósito. Então, o segundo princípio que nós encontramos aqui, o que Deus espera de nós, com base na vida de Abraão, é que nós nos separemos de tudo aquilo que não ajuda, que não vai contribuir para a nossa vida com Deus, e nos separemos exclusivamente para Deus. É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vida em sacrifício, este sacrifício deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que a nossa vida seja agradável a Deus, nós precisamos nos separar de algumas coisas que podem influir na nossa vida e atrapalhar a nossa caminhada. Então, este segundo princípio é que nós nos separemos de tudo para dedicarmos-nos exclusivamente para o Senhor nosso Deus, para que Ele tenha a liberdade plena sobre a nossa vida. Seguindo adiante, nós vamos encontrar que as promessas que Deus fez a Abraão despertaram nele a expectativa. O que é expectativa? Expectativa é aquele alegria, aquele desejo de começamos a pensar no que Deus nos falou, no que está por acontecer na nossa vida, e aquela expectativa gera em nós esperança, e a esperança é alimentada pela fé. Então nós passamos a viver crendo. Então Abraão começou a ter expectativa. Quando Deus o tirou de lá, o desligou de tudo, todos os laços que ele tinha na sua vida, e disse que faria dele uma grande nação, que abençoaria, que engrandeceria o nome dele, e que ele seria uma bênção. Estas promessas de Deus a Abraão certamente criaram nele uma boa expectativa. Então, nós também que fomos salvos por Jesus, nós recebemos no ato da salvação as promessas de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos ter também expectativas em relação às promessas de Deus para a nossa vida. Todo salvo, todo cristão, ele tem na sua vida promessas de Deus. Estas promessas de Deus, elas devem gerar também na nossa vida expectativas. E nós começamos a pensar, a imaginar como isto vai acontecer, como elas vão se cumprir, o que vai acontecer na nossa vida, e isso então vai enchendo-nos de alegria, vai criando em nós esperança, vai gerando fé, e vamos saber que cada dia que estamos caminhando, estamos nos aproximando do dia em que aquelas promessas que foram feitas por Deus, elas vão se cumprir. Abraão andou assim. A promessa Deus falou hoje e cumpriu hoje. Ela levou um tempo para se cumprir.
E esse tempo da promessa até o cumprimento é o tempo da caminhada. E nesta caminhada é preciso ir com expectativas, pensando, meditando no que pode acontecer quando aquelas promessas se concretizarem na nossa vida. Então Abraão viveu assim, viveu em função das promessas que Deus lhe fez. Nós, os cristãos, também vivemos em função das promessas que recebemos de Deus. Essas promessas estão nas Escrituras e elas estão ali para nós nos dirigirmos a ela e com fé nos apropriarmos destas promessas de Deus e viver nelas com a expectativa do seu cumprimento. Então Abraão, pensando nestas promessas e no que Deus havia de fazer na sua vida, ele seguiu o caminho. Não foi difícil para ele abrir mão, certamente. Por quê? Porque a atenção dele voltada para Deus e o que Deus pedia dele era algo que, com aquela voz que tocou profundamente o seu interior, ele se colocou à disposição imediato. Separou-se e seguiu adiante o caminho que Deus tinha colocado para ele. O profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim também acontece conosco, no ato do chamado de Deus, que a nossa atenção é voltada para ele, que ele exige a separação do pecado, do mundo e de Satanás, do poder das trevas, para nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Ele faz promessas em nossa vida e isto gera em nós expectativas e nós temos um caminho a seguir. A palavra diz que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Então estão ali as promessas de Deus com relação a este ponto e essa expectativa que devemos ter. Então, no versículo 4 diz: assim, depois de ter a sua atenção voltada para Deus, de separar-se de tudo aquilo que Deus lhe havia pedido e de ter a expectativa na promessa que Deus lhe havia feito, então diz: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e tomou a esposa, e tomou a Ló, e toda a sua fazenda, o que ele havia adquirido, e saíram e foram para a terra de Canaã. Então, este quarto princípio que nós encontramos aqui em Abraão é o princípio da submissão e obediência. Uma vez que a atenção dele foi voltada para Deus, que ele se separou de tudo para ficar exclusivamente na vontade de Deus, que através das promessas de Deus, ele teve na sua vida expectativas com relação a elas. E agora, então, o quarto princípio é que ele obedeceu, ele submeteu-se ao que Deus lhe havia dito e ele partiu. Ele foi em direção ao lugar que Deus o havia colocado para caminhar. Então, a submissão e a obediência de Abraão é também para mim e para você um princípio, que nós também sejamos submissos e obedientes diante do Senhor. Ele seguiu o seu caminho, começou a atravessar aquela cidade na direção que Deus lhe havia mostrado, e quando Deus aparece a ele, ele está caminhando, já não está mais em Harã, já está caminhando, não está ainda em Canaã, mas está no caminho da terra. E quando observamos aqui, então o Senhor aparece a ele e diz o seguinte: a tua semente darei esta terra. Quer dizer, a terra que Abraão estava caminhando por ela era dele como promessa de Deus. E o que fez Abraão quando ele recebe esta segunda aparição do Senhor na vida dele?
ele edifica um altar ao Deus que lhe aparecera. Então, a edificação do altar estava concretizando na vida de Abraão que ele tinha a sua atenção voltada para Deus, que ele tinha se separado para uso exclusivo do Senhor, que ele trazia no coração expectativas em relação às promessas e que ele saiu sem saber para onde ia, mas saiu com submissão e obediência. E no meio do caminho, quando Deus lhe aparece, ele mais do que depressa edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Então, revelando ali a dependência total que Abraão tinha de Deus, mediante o que Deus lhe havia prometido. Então, que tenhamos na nossa vida o princípio de edificar um altar ao Senhor, e que o nosso altar não seja um altar quebrado, não seja um altar contaminado, mas seja um altar santo diante do Senhor, aonde podemos adorar e invocar o nome do Senhor. Então, que sejamos conhecidos pelo altar que edificamos diante do Senhor, nosso Deus. Então, que Deus espera de nós, mediante o exemplo de Abraão. Deus espera de nós 5 coisas. A primeira coisa que Deus espera de nós é que a nossa atenção esteja voltada para Ele. A segunda coisa que Deus espera de nós é que nos separemos de tudo para uso exclusivo dele. A terceira coisa que Deus espera de nós é que tenhamos expectativas em relação às suas promessas a nosso favor. Quarto, Deus espera de nós que sejamos submissos e obedientes à sua direção. E quinto, que nós lhe edifiquemos um altar e invoquemos o seu nome. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por este texto, nós encontramos o que Deus espera de nós. Que possamos estar na condição de atentar para estas decisões que Deus espera de nós após ouvirmos a sua voz e entendermos o que ele diz a nós e nos colocarmos à sua disposição e seguir adiante confiando unicamente no Senhor e sabendo que ele nos guiará em paz, com segurança, com livramento, com a provisão e com a direção necessária para a nossa caminhada. Importa ouvir, obedecer e seguir adiante aquilo que Deus espera de nós. Ele espera de mim, ele espera de você, ele espera de cada um de nós. No mundo turbulento e mau, que procura a todo custo atrair a nossa atenção, que ela esteja voltada totalmente para Deus. O mundo que procura globalizar e normalizar todas as coisas, é preciso que nós nos separemos dele para uso exclusivo do Senhor. O mundo que apresenta tantos atrativos para despertar em nós a atenção e criar expectativas na nossa vida, que nós nos separemos dele e que as nossas expectativas sejam firmadas nas promessas de Deus. O mundo que apregoa a revolução, a insubmissão e a desobediência, que nós sigamos o caminho bíblico que Deus espera de nós, caminhando com obediência e submissão diante da presença do Senhor. O mundo que procura fazer com que cada um ache-se como um Deus, como alguém que merece adoração, que nós tenhamos o cuidado e nos separemos deste mundo para edificar diante do Senhor um altar e adorá-lo, invocando o seu nome, porque ele é o soberano, o Deus poderoso,
que deve ser adorado unicamente. Portanto, que possamos aprender na vida de Abraão estes 5 princípios, o que Deus espera de nós. Que possamos colocá-los em prática e bendizer o nome do Senhor com alegria e gratidão. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.